Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu estou aqui para fazer a resenha de O Regresso, do Michael Punk. Michael Punk é embaixador dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça. Além de já ter trabalhado no Conselho de Segurança Nacional, ter sido correspondente de uma revista e professor adjunto na Universidade de Montana, ele já escreveu alguns livros, ainda sem tradução no Brasil, como Fire and Brimstone e Last Stand, que são todos livros que focam em alguns aspectos mais históricos, como o próprio Regresso foca, então, ao recontar essa história desse caçador de peles, o Hugh Glass, que já foi contado algumas vezes em alguns livros e em algumas biografias mais históricas, digamos assim, e também já foi retratada a história do Hugh Glass no cinema. No Regresso do Michael Punk, a gente vai ter mais uma vez contato com essa história, só que aqui de alguma forma mais ficcional. O Michael Punk ele conserva as principais partes, digamos, da história do Hugh Glass, mas ele consegue dramatizar um pouco da história, ele cria um fundo histórico para os três principais personagens dessa história, que é o que a gente vai conversar agora. O livro abre, então, com esse personagem principal, o Hugh Glass, sendo abandonado por esses dois parceiros de companhia, que é o Fitzgerald e o Bridger. Ele totalmente sem vida, sem reação, e ele vê esses dois companheiros o abandonando. A gente começa o livro desse ponto, é o prólogo, e a partir do prólogo a gente vai demorar 70 páginas para chegar novamente nesse momento e entender realmente o que está acontecendo. Então o Bridger, o Fitzgerald e o Hugh Glass, eles fazem parte então dessa companhia de peles que está rondando ali na parte norte dos Estados Unidos, uma parte ainda selvagem, cheia de índios, conforme a gente vai ver. A narrativa do começo é bastante rápida e o Michael Punk ele tem uma tática de, em 3 capítulos específicos, tentar construir um pouco da história anterior desses 3 principais personagens. No capítulo 5, ele fala um pouquinho da vida do vilão, do Fitzgerald, que é o vilão do romance, digamos assim, se a gente puder colocar vilão, já que os personagens ele tem um pouquinho mais de construção e a gente consegue enxergar características positivas e negativas em cada um. E, inclusive, eu acho que foi um pouco da intenção do Michael Punk criar esses capítulos que tratam um pouco das histórias anteriores dos personagens para dar um pouco mais de profundidade e você entender melhor como eles são e por que eles são assim. Entretanto, esses capítulos são muito lentos e a narrativa truncada, pelos esses flashbacks, não funciona muito. A gente percebe claramente a quebra do ritmo quando a gente vai tratar um pouco da história anterior dos personagens. E então começa a grande história. O Hugh Glass, então, ele é esse caçador e a companhia chega num local determinado e o Hugh Glass vai na frente para conseguir a caça, a comida do dia. E ele está ali caçando um veado e ele enxerga alguns filhotes de ursa. Se os filhotes de ursa estão ali é porque a mamãe ursa está pertinho, né? E é o que acontece, você tem uma briga fenomenal, uma luta insana entre a caça e o caçador, e nesse momento a caça se transforma no caçador e o Hugh Glass fica extremamente devastado. E aí a gente tem um grande problema na companhia, a companhia não quer mais acompanhar esse homem, levar esse homem, porque é um homem que está quase em morte. E se eles tiverem que carregar esse homem, é um processo muito mais difícil. Eles estão em terra de índios selvagens e eles podem ser atacados a todo momento. E tem toda uma certa dificuldade, até que chega no momento, então, que o capitão da companhia decide colocar, então, esses 2 rapazes, que eu já falei, o Fitzgerald e o Bridger, para cuidar do Hugh Glass até que ele morra. E aí acontece o desenvolver da história. Eu não vou contar mais para não dar nenhum spoiler. Se você enxergar o Regresso apenas como uma história de vingança, não vai ser um livro muito bom. A gente já tem o Conde de Monte Cristo, que é um dos grandes tratados sobre a vingança, e é um livro extremamente formidável e consegue tratar esse tema de uma forma muito melhor. Entretanto, o Regresso ele também fala sobre determinação, e isso é muito interessante. Ele consegue criar simbologismos com a natureza para tratar dessa determinação, e isso é muito pontual no livro. O Hugh Glass, que é esse cara devastado, que é abandonado para trás, ele tem muita determinação, e isso surge de dentro dele. Tem uma frase bastante interessante que ele diz o seguinte: não existe sorte se você não for na direção dela. E ele ainda complementa: se você não encontrar a sorte, ele faria o possível para produzir essa sorte por ele mesmo.
E isso é o que o livro, e é o que eu enxergo uma definição do livro para essa determinação pessoal do Hugh Glass. Por mais que seja uma determinação para algo não tão positivo como o ato de vingar-se daqueles que fizeram aquilo com ele. Porque para o Hugh Glass, como ele mesmo diz no livro, não foi só um abandono, eles não só o abandonaram, eles roubaram a chance dele sobreviver. É como se eles tivessem o matado naquele momento. Porque quando você deixa uma pessoa para trás naquele estado, você tirando a chance dela de sobreviver, isso é um assassinato. Todo o processo que o Hugh Glass passa de se transformar da caça de novo para o caçador é algo extremamente simbólico. Tem uma cena muito importante no livro, para mim, incrível, que não tem no filme, dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, que a gente vai conversar mais à frente, que é muito importante para mim, que é o momento que o Hugh Glass está ali deitado e quando ele acorda ele vê uma cobra, que é uma cobra que acabou de se alimentar, então ela está toda inchada, e eu acho que ela não consegue digerir muito bem a presa e ela acaba falecendo. E naquele momento o Hugh Glass ele se rasteja e come aquela cobra crua, e é um simbolismo muito grande do caçador, da caça novamente se tornando o caçador. E isso brinca muito com a animalização do homem no romance. Então, da mesma forma como ele come a cobra, ele passa a rastejar, porque ele não consegue sobreviver, ele não consegue se comunicar. Ele perde as características humanas nessa busca por vingança. Então, se você conseguir enxergar esses elementos por trás do que o Michael Punk construiu, o romance ele tem um quê mais especial, um quê mais particular. Tem uma cena muito forte com os índios e são cenas realmente emocionantes, mas a partir do ponto que a determinação morre, que ele se estabelece, que o romance vira apenas um romance sobre vingança, ele perde todo o potencial que ele tinha do simbolismo que ele estava construindo com a natureza, com a determinação de um homem, vira só mais um livro chato sobre vingança, e a gente já tem livros melhores nesse sentido. Então, a partir da metade do livro para frente, o livro se torna mais desinteressante e termina com um desfecho totalmente desagradável para você como leitor. Então, é um livro mediano, um livro que começa muito bem, mas que eu acho que não sabe aproveitar todos os seus potenciais, que às vezes quer abraçar tanta coisa e tratar de tantas perspectivas que acaba se perdendo. O filme dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, que tem o Leonardo DiCaprio no papel principal, que inclusive o diretor e o ator principal ganharam o Oscar, é um filme extremamente interessante, é um filme muito bem construído. Gosto porque o Iñárritu ele conseguiu transportar muitas das características do livro para o filme, que essa questão da valorização do ambiente, da natureza, desses simbolismos também estão presentes no filme. Entretanto, o filme também tem algumas liberdades, ele cria alguns personagens para meio que justificar essa vingança, para tentar, eu acho que criar mais empatia com o espectador, mas isso também não funciona direito. Eu acho que não tem necessidade, porque não adianta tentar justificar a vingança, porque a vingança não tem justificativa. E esse é o meu ponto de vista. O filme funciona muito melhor, acho que o final do filme, apesar de ser totalmente tentando justificar a vingança e concretizando a vingança, funciona, tem ritmo, é interessante, você se entretém. Eu acho que o que não acontece muito aqui no final do livro. Se você viu o filme e gostou, tente ler o livro, acho que vai funcionar, dá um complemento legal para a história. Entretanto, se você não gostou do filme, você também não vai gostar do livro. Mas acho que não custa nada tentar também criar a sua própria opinião, que é o que é mais importante. Vamos conversar a respeito nos comentários e ver se a gente entra em algum consenso, ou se você mostra outro ponto de vista que eu ainda não... Então é isso, o livro foi publicado pela editora Intrínseca e essa edição está muito bonita. Apesar de ser uma imagem do filme, a capa ficou linda. É uma edição super bem cuidada, com orelhas largas, papel amarelo, e a diagramação tá super legal. Gostei bastante. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixa de comentar e se inscrever no nosso canal. Obrigado e até mais.